Todas as grandes civilizações da história, Babilônia, Grécia, Roma, tiveram algo em comum. Elas não duraram para sempre. Mas por que isso acontece? E será que o mesmo destino espera a nossa sociedade? Em The Fate of Empires, Arthur John Hubbard faz uma investigação fascinante sobre o que mantém uma civilização de pé e o que inevitavelmente a derruba. Em vez de culpar apenas guerras ou governantes ruins, ele busca algo mais profundo: as forças invisíveis que moldam o destino de sociedades inteiras. Ele examina os métodos que guiaram o ser humano desde os primórdios, primeiro o instinto, depois a razão, e revela por que ambos, apesar de suas vantagens, acabam levando ao mesmo resultado: um ciclo de brilho seguido de decadência. Mas Hubbard não para no diagnóstico. Ele mostra que existe uma forma de quebrar esse padrão e construir algo que possa resistir ao tempo. Para provar sua teoria, ele volta no tempo e compara duas das maiores experiências civilizacionais da história: Roma e China. O que ele descobre nessas histórias oferece pistas valiosas sobre o futuro, inclusive o nosso. Olá, seja bem-vindo ao canal. Quem fala com você é o Sagaz. Se você é novo por aqui, neste canal trago resumos de livros e teses com temas filosóficos, econômicos e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Lembrando que neste canal eu tento ser o mais fiel possível ao autor do texto. E antes de começar, eu preciso te lembrar que caso você queira adquirir o livro deste resumo, o link estará na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Lembrando que ao comprar o livro com o link abaixo, você estará contribuindo para o canal. Além disso, fique à vontade na seção de comentários para dizer o que você achou desse livro. Caso você queira que eu traga o resumo de algum livro específico, escreva também aqui nos comentários. Lembrando que links de parceiros, além do canal do Telegram, onde compartilho conteúdos complementares, você encontra na descrição do vídeo, na central de mídias do canal. Agora, vamos para o resumo do livro. Parte 1. A base de uma civilização permanente. Capítulo 1. Os antecedentes da civilização. Na primeira parte do livro, Hubbard propõe uma investigação fascinante. Será que é possível construir uma civilização que dure para sempre? Ao olhar para o passado, ele observa um padrão que se repete. Grandes impérios surgem, florescem e depois entram em decadência. Babilônia, Atenas, Roma, todas tiveram momentos de esplendor, mas acabaram sucumbindo. Hubbard argumenta que, para responder se é possível criar uma civilização realmente duradoura, é preciso ir além das descrições superficiais do tipo Roma caiu por causa do luxo. Em vez disso, devemos investigar as forças invisíveis que fazem as sociedades crescerem e mais tarde se desintegrarem. Ele compara esse processo a um problema de física. A história que vemos é apenas o resultado da soma de duas forças, uma que empurra para o crescimento e outra que puxa para a destruição. O autor sugere que, se conseguirmos entender quais são essas forças e como elas operam, teremos em mãos algo poderoso: o conhecimento para distinguir o que fortalece e o que enfraquece uma civilização. Isso nos permitiria decidir, geração após geração, se o nosso destino será o de repetir o ciclo de ascensão e queda ou se seremos capazes de romper o padrão e construir uma civilização com crescimento contínuo. Hubbard então propõe começar essa investigação olhando para as origens mais simples da vida e da sociedade, não apenas para páginas da história, mas para os princípios básicos que regem o comportamento humano desde os tempos mais primitivos. É nessa busca que ele tentará descobrir como surgem as forças de construção e destruição e qual delas precisamos reforçar se quisermos que nossa civilização dure. Capítulo 2. O método do instinto. No capítulo 2, Arthur John Hubbard analisa o instinto como a primeira força que guiou o comportamento dos seres vivos e, mais tarde, das sociedades humanas. Ele define instinto como impulsos herdados e inatos que operam sem qualquer raciocínio. É o que leva um animal a proteger seus filhotes ou a buscar alimento, mesmo sem entender conscientemente por que faz isso. Segundo Hubbard, o instinto foi o primeiro método de coordenação entre o indivíduo e a espécie. Ele cumpriu um papel essencial:
garantir que cada geração agisse de maneira a perpetuar a vida, subordinando o interesse individual ao da espécie. Ou seja, o animal ou o homem primitivo podia acreditar que agia por desejo próprio, mas na verdade estava servindo ao interesse da coletividade, garantindo a continuidade da raça. Essa submissão é poderosa. Ela transforma aquilo que é vital para a sobrevivência do grupo em algo em que o indivíduo sente como prazeroso ou inevitável. O impulso de cuidar da prole, por exemplo, é seguido cegamente, mesmo quando exige esforço extremo ou risco de vida. Hubbard cita a imagem de aves como os andoriões que passam dias exaustivos alimentando seus filhotes, ano após ano, como um exemplo de como o instinto pode tornar o indivíduo um verdadeiro servo das necessidades da espécie. No entanto, esse mecanismo tem um custo elevado. O instinto não consulta a razão, nem considera o bem-estar do indivíduo a longo prazo. Ele pode levar a sofrimentos e sacrifícios enormes sem oferecer nenhum benefício direto ao próprio ser que age. Além disso, o instinto é cego, segue seu impulso, mesmo quando as circunstâncias mudam. É por isso que ele gera uma competição brutal pela sobrevivência. Sob o domínio do instinto, os animais, e nos primórdios os homens, reproduzem-se no limite máximo de suas capacidades, trazendo ao mundo muito mais indivíduos do que o ambiente pode sustentar. Isso leva a uma luta incessante pela sobrevivência, onde apenas poucos, os mais bem adaptados, chegam à idade adulta e se reproduzem. Os demais morrem, deixando para trás um rastro de sofrimento e desperdício de esforço biológico. Hubbard chama atenção para esse caráter desperdiçador do instinto. Ele vê no mundo natural uma imensa quantidade de energia gasta para produzir milhões de indivíduos que não sobreviverão. Na sua análise, essa é a falha do método do instinto. Ele garante o progresso da espécie, mas a um custo altíssimo para os indivíduos e com enorme desperdício. O autor ilustra esse limite com uma observação de Darwin sobre um pequeno pássaro, o casarita, que constrói seu ninho no fim de longos túneis. Mesmo quando esses pássaros escolhiam paredes tão finas que o túnel saía do outro lado, eles continuavam a cavar, incapazes de aprender com a experiência. O instinto não lhes permitia adaptar o comportamento às novas condições. Hubbard argumenta que foi justamente essa limitação ao instinto que abriu espaço para o surgimento de algo novo, a razão. Os animais com cérebros maiores, capazes de aprender e modificar seu comportamento, sobreviveram e superaram os que agiam apenas por impulso cego. Assim, o instinto, embora essencial para os primeiros estágios da vida e da sociedade, tornou-se insuficiente para lidar com ambientes mais complexos. Ele precisava ser complementado ou superado por um novo método de conduzir a vida. Capítulo 3. O método da razão. Neste capítulo, o autor dá um passo decisivo em sua análise e apresenta a razão como um segundo grande método que guia a vida e as sociedades humanas. Depois de milhões de anos em que o instinto foi o motor principal, surge algo novo: a capacidade de pensar, comparar, deduzir e planejar. É a entrada em cena daquilo que torna o ser humano único, sua faculdade racional. Hubbard começa destacando a imensa vantagem que a razão confere. Ao contrário do instinto, que reage cegamente a impulsos herdados, a razão permite ao indivíduo olhar antes e depois, prever consequências, pesar alternativas e escolher deliberadamente o caminho que lhe traz maior benefício. Com isso, o homem se liberta da completa submissão ao interesse da espécie e passa a agir principalmente em seu próprio interesse. Essa mudança é revolucionária. A razão oferece ao indivíduo um atalho para solucionar problemas de forma mais eficiente que o instinto jamais poderia. Graças a ela, o homem domina a natureza. Em vez de depender do que encontra, ele planta, colhe, cria animais, constrói abrigos e inventa ferramentas. Esse poder o coloca, como Hubbard enfatiza, no topo da criação, apesar de ser frágil fisicamente, sem garras, presas ou velocidade. O homem torna-se senhor do mundo porque é capaz de deduzir, inventar e planejar. Mas Hubbard também diz que se a razão é tão poderosa, ela precisa ser examinada com cuidado porque traz consigo um risco intrínseco. Diferentemente do instinto,
que sempre subordinava o indivíduo ao interesse da espécie, a razão não carrega automaticamente esse freio. Ela não tem nenhuma obrigação de agir para o bem da sociedade ou para garantir o futuro da raça. Ela serve apenas a quem a possui, ou seja, o centro de gravidade passa da coletividade para o indivíduo. Com isso, a sociedade humana passa a se reorganizar em torno de uma nova força, o cálculo racional de interesse pessoal. As instituições políticas, econômicas e familiares começam a ser reinterpretadas à luz da conveniência individual. A razão gera progresso, sim, ciência, filosofia, tecnologia, organização social mais complexa, mas também gera fragmentação, porque cada pessoa passa a buscar seus próprios objetivos, nem sempre alinhados aos do grupo. Hubbard observa que essa mudança altera profundamente os dois grandes estresses da vida que ele havia descrito no capítulo anterior. O primeiro é a competição pela sobrevivência. Antes no mundo, guiado pelo instinto, essa competição era brutal e impiedosa. Cada indivíduo lutava até a morte pelos recursos. Mas com a razão, o homem passa a mitigar essa luta. Ele cria agricultura, comércio e sistemas que aumentam a oferta de recursos e tornam a vida mais segura. A escassez já não é tão desesperadora. O segundo é o esforço de reprodução e cuidado com a prole. A razão também interfere aqui, pois agora o indivíduo pode decidir se quer ou não ter filhos, em vez de apenas seguir impulsos biológicos. Essa liberdade, que é o grande triunfo da razão, carrega um paradoxo. Se o indivíduo coloca seu próprio interesse acima de tudo, ele pode acabar decidindo não se sacrificar por outros nem garantir o futuro da sociedade. E uma sociedade composta de indivíduos que não se sacrificam pelo bem comum pode prosperar por algum tempo, mas está plantando as sementes da sua própria fragilidade. Hubbard deixa claro que o método da razão é uma conquista gigantesca, mas não é uma solução definitiva. Ele é um passo à frente, um avanço em relação ao instinto, mas traz uma nova vulnerabilidade. A possibilidade de que o indivíduo se torne tão independente que se desconecte da sociedade e da própria continuidade da espécie. Para que uma civilização seja duradoura, será preciso encontrar um novo princípio que una novamente o indivíduo ao coletivo, sem destruir a liberdade conquistada pela razão. Capítulo 4. Razão e competição. Neste capítulo, Hubbard aprofunda o efeito da razão sobre a competição, aquela mesma luta pela sobrevivência que, no mundo guiado pelo instinto, era implacável, mas também servia para manter a espécie saudável e coesa. Com a chegada da razão, essa luta muda de natureza. O homem não precisa mais disputar cada grão de alimento com seus semelhantes ou com os animais ao redor. Ele pode planejar, cultivar, armazenar e criar novos recursos. Isso deveria tornar a vida mais estável e menos cruel. Mas Hubbard mostra que a razão, ao libertar o indivíduo do jugo do instinto, abre espaço para um novo tipo de competição, mais sutil, mas potencialmente mais perigosa para a sociedade. Agora, em vez de competir apenas por sobrevivência física, os homens competem por vantagem pessoal, por riqueza, por status, por poder. E essa competição, se deixada sem limites, tende a se intensificar. Cada indivíduo, guiado pela lógica do seu próprio interesse, busca maximizar seu bem-estar, mesmo que isso custe o sofrimento ou a exclusão de outros. Hubbard observa que essa nova forma de competição pode minar a coesão social. Quando o interesse individual se torna o critério supremo, as instituições coletivas, como família, comunidade e até o próprio Estado, podem perder força. A sociedade passa a se fragmentar em unidades cada vez menores, cada uma puxando para o seu próprio lado. Isso cria um dilema. Por um lado, a competição é uma força vital de progresso. Ela estimula inovação, esforço e mérito. Mas, por outro, ela pode se tornar destrutiva se não for equilibrada por algum princípio que a modere em nome do bem comum. Caso contrário, a competição ilimitada leva à desigualdade extrema, ao ressentimento social e, no limite, ao colapso da própria ordem que torna possível a vida civilizada. Hubbard sugere, sob o método da razão, o indivíduo se torna o centro do universo moral. Ele já não se vê como um mero membro de um rebanho ou uma engrenagem da espécie, mas
como alguém livre para buscar seu próprio caminho. Essa é uma conquista inegável, mas também significa que a sociedade precisa encontrar um novo modo de harmonizar os interesses individuais para que o tecido social não se desfaça. O capítulo termina levantando a questão de como essa tensão será resolvida. Se a competição racional continuar a favorecer apenas os mais fortes ou os mais espertos, ela poderá destruir o senso de cooperação e de sacrifício coletivo que qualquer civilização precisa para sobreviver. Capítulo 5. Razão e reprodução. No capítulo 5, Hubbard volta sua atenção para o segundo grande estresse da vida, a reprodução e a continuidade da espécie. Se no capítulo anterior ele mostrou como a razão reconfigura a competição, agora ele explora como ela altera a maneira como os indivíduos encaram o dever de gerar e criar filhos. No mundo governado pelo instinto, esse problema simplesmente não existia. Os impulsos biológicos empurravam o indivíduo para cumprir seu papel reprodutivo, mesmo à custa de grandes sacrifícios pessoais. Mas, quando a razão assume o comando, surge algo inédito, a possibilidade de escolha. O indivíduo agora é capaz de calcular os custos e benefícios de ter filhos e de cuidar deles, e pode decidir que não vale a pena sacrificar seu conforto, sua riqueza ou seu lazer para sustentar uma nova geração. Hubbard vê aí uma mudança profunda e perigosa. Quando muitas pessoas começam a fazer esse cálculo racional, o resultado é uma queda na taxa de natalidade. E essa queda, em escala social, é o que ele chama de suicídio racial. A própria raça ou nação voluntariamente deixa de se reproduzir em número suficiente para manter sua população. Essa situação traz consequências graves. Uma sociedade com crescimento populacional insuficiente perde vitalidade e dinamismo. Faltam trabalhadores, soldados e criadores de novas ideias. A estrutura social, que depende de um fluxo constante de novas gerações para sustentar a economia e a defesa, começa a enfraquecer. No longo prazo, isso deixa a civilização vulnerável a povos vizinhos mais numerosos ou mais dispostos a sacrificar pela continuidade da sua própria espécie. Hubbard mostra que esse fenômeno não é apenas uma questão biológica, mas uma questão de sobrevivência política e militar. Uma nação que não se reproduz acaba cedendo espaço para outra que o faz. A história antiga oferece exemplos claros. Roma, já em sua fase de esplendor, viu suas classes altas terem cada vez menos filhos. O Estado tentou intervir com leis e incentivos para aumentar a natalidade, mas essas medidas tiveram pouco efeito. A mentalidade racional e individualista já havia mudado os valores da elite. Poucas gerações depois, Roma enfrentava dificuldades para recrutar soldados e precisava contratar bárbaros para defender suas fronteiras, um passo que acabaria contribuindo para sua própria queda. A conclusão de Hubbard é que a razão, ao priorizar o bem-estar imediato do indivíduo, pode minar a própria continuidade da raça. Esse é o grande dilema. A mesma força que trouxe o progresso e libertação do jugo do instinto também abre o caminho para a decadência demográfica e, com ela, para o enfraquecimento da civilização. Capítulo 6. Interesses relativos de sociedade e raça. Neste capítulo, Hubbard aprofunda o dilema que a razão cria ao colocar em choque os interesses do indivíduo, da sociedade e da raça. Ele começa deixando claro o que quer dizer com esses termos. Sociedade representa o conjunto de indivíduos que coexistem no presente. Raça, por sua vez, representa as gerações futuras, os que ainda não nasceram. Essa distinção é fundamental, pois permite analisar separadamente os dois grandes estresses da vida que já foram discutidos. A competição, que diz respeito à relação do indivíduo com outros membros da sociedade, e a reprodução, que é a ponte entre o indivíduo e a raça. Sob o método do instinto, esse equilíbrio era garantido de forma automática. O indivíduo se subordinava ao interesse do grupo sem sequer perceber. Mas com a razão, esse equilíbrio deixa de ser garantido. O indivíduo racional passa a pesar seus próprios benefícios e prejuízos. E, como resultado, ele tende a minimizar o esforço em ambos os campos. Busca reduzir a competição direta, preferindo segurança, conforto e status, e reduzir ou adiar a reprodução, preferindo liberdade e bem-estar. Hubbard mostra que isso gera um problema grave.
A racionalidade não oferece um incentivo suficientemente forte para que as pessoas se sacrifiquem pela sociedade ou pela continuidade da raça. Em vez de ver valor em manter altos índices de natalidade, o indivíduo racional pode concluir que ter menos filhos, ou até não tê-los, aumenta sua qualidade de vida. Da mesma forma, ele pode resistir à contribuição que sustentam o coletivo, como impostos, serviço militar ou obrigações cívicas, a menos que haja um benefício direto e imediato para ele. O resultado é que tanto a sociedade quanto a raça acabam enfraquecidas. A coesão social se deteriora à medida que os indivíduos priorizam seus próprios interesses, e o estoque populacional que deveria sustentar o futuro diminui. A razão, sozinha, não é capaz de alinhar essas forças. Ao contrário, ela pode aprofundar o conflito. O indivíduo pode enxergar a sociedade como um peso e as futuras gerações como uma abstração distante que não justifica qualquer sacrifício presente. Hubbard alerta que esse desequilíbrio é perigoso para a sobrevivência da civilização. Sem um princípio que reforce o dever para com a sociedade e com a raça, a própria base de sustentação do progresso, uma população saudável, coesa e numerosa, começa a ruir. A razão, portanto, é um avanço sobre o instinto, mas é também autolimitante. Ela não cria um motivo suficientemente poderoso para garantir que a civilização se mantenha de geração em geração. Capítulo 7. Condenação do método da razão. Neste capítulo, Hubbard apresenta uma verdadeira condenação do método da razão como fundamento único de uma civilização. Ele reconhece que a razão é uma conquista extraordinária, afinal, ela elevou o homem ao topo da criação, possibilitou ciência, arte, filosofia e uma sofisticação cultural nunca antes vista. Mas, ao mesmo tempo, ele afirma que confiar apenas na razão é uma receita para o colapso. A razão pura, quando emancipada do instinto e de qualquer motivo superior, privilegia o indivíduo acima de tudo. Isso leva, inevitavelmente, à fragmentação social, ao declínio de natalidade e à perda do senso de dever coletivo. Em vez de fortalecer o corpo social, ela o enfraquece lentamente até que a civilização se torna incapaz de se defender de crises externas ou de manter sua vitalidade interna. Hubbard cita exemplos históricos para ilustrar sua tese. Ele lembra que Atenas, uma das cidades mais brilhantes da história humana, alcançou níveis altíssimos de refinamento intelectual, político e artístico, mas faliu como civilização justamente por ter se tornado excessivamente racional e individualista. O culto ao pensamento crítico e à liberdade pessoal, sem um princípio que os orientasse para um bem maior, acabou corroendo a disciplina social e o espírito de sacrifício. O resultado foi uma sociedade esplêndida, mas frágil, que não resistiu ao choque com potências mais disciplinadas e coletivamente motivadas, como Esparta e depois Roma. Para Hubbard, esse é o destino inevitável de qualquer civilização que se baseia apenas no cálculo racional do interesse próprio. Ela pode brilhar intensamente por um período, produzindo arte, ciência e filosofia, mas está condenada a desaparecer porque não consegue motivar seus membros a fazer os sacrifícios necessários para garantir a sobrevivência da sociedade e da raça no longo prazo. Diante disso, Hubbard conclui que é necessário um novo princípio orientador, algo que vá além do instinto e da razão, um princípio que seja capaz de restaurar a ligação entre o indivíduo, a sociedade e a raça, mas de uma forma consciente e voluntária, não apenas cega como no instinto. Esse princípio deve ser suficientemente poderoso para inspirar autossacrifício e devoção a algo maior que o interesse pessoal, de modo a evitar a desintegração que acompanha o uso exclusivo da razão. Agora, antes da gente continuar no próximo capítulo, eu preciso te passar uma informação. Enquanto todo mundo paga caro e deixa rastros em cada transação, tem uma galera fazendo diferente. Com a P2PME, você transforma a Pix em USDC, um dólar digital estável, direto de pessoa para pessoa, sem intermediários, sem cadastro, sem burocracia. É a forma mais simples e anônima de entrar no mundo cripto. E a cotação? Praticamente a mesma do dólar que aparece no Google. Nada daquela diferença absurda das casas de câmbio. E o melhor, esses USDC não ficam parados. Você pode pagar boletos, contas,
Pix de supermercado, restaurante, o que quiser, direto pela plataforma, trocando seus USDC com quem precisa enviar Pix. É rápido, anônimo e econômico. E se for viajar, dá até para converter esses USDC com cartões cripto e gastar pelo mundo todo com câmbio justo e sem burocracia. P2PME, liberdade financeira na prática ao alcance de um Pix. Lembrando que caso você queira acessar na plataforma, basta você acessar a nossa central de mídias do canal e lá você encontra o link da P2PME. Agora voltando para o resumo. Capítulo 8. O método do motivo religioso. Neste capítulo, Hubbard apresenta o que considera a resposta para o dilema criado pela razão. O método do motivo religioso. Ele argumenta que se o instinto foi o primeiro passo na coordenação entre indivíduo e espécie, e a razão foi o segundo, libertando o indivíduo, mas também criando novas vulnerabilidades, então a religião é o terceiro passo necessário para que a civilização alcance estabilidade verdadeira. Para Hubbard, a religião introduz algo radicalmente novo, um senso de dever que vai além do cálculo racional. Em vez de agir apenas por instinto ou interesse pessoal, o indivíduo passa a se guiar por um sentimento de obrigação moral ou espiritual em relação a algo maior do que ele mesmo, seja Deus, a ordem cósmica ou um ideal transcendente. É por isso que Hubbard chama a religião de ação cosmocêntrica. Ela desloca o centro de gravidade da vida humana para algo que está além do indivíduo e até mesmo além da sociedade. A estabilidade que ela cria não é buscada como objetivo direto. Ela surge como subproduto de um impulso mais elevado, de uma devoção a um princípio superior. Essa força tem uma vantagem decisiva. Ela é capaz de unir novamente o indivíduo à sociedade e à raça sem destruir a liberdade conquistada pela razão. A religião não apenas ordena que o homem se sacrifique pelo bem coletivo, mas dá um sentido de propósito a esse sacrifício. Isso faz com que ele seja aceito de forma voluntária, até mesmo alegre. Hubbard destaca que as civilizações que alcançaram maior estabilidade no passado, como a China com seu confucionismo ou a Europa medieval com o cristianismo, foram justamente aquelas que se apoiaram em um sistema religioso capaz de inspirar autossacrifício, disciplina e coesão social. Esse motivo religioso funcionava como um freio à competição destrutiva e como um estímulo à reprodução, garantindo que o futuro da sociedade fosse assegurado. Em resumo, o método do motivo religioso não busca diretamente preservar a civilização, mas ao colocar o homem em relação com algo eterno ou absoluto, acaba criando uma civilização mais sólida e resiliente. É como se, ao mirar o céu, o homem construísse sem perceber um alicerce firme para sua própria casa na Terra. Capítulos 9 a 11. Religião e as tensões sociais raciais. Nesses capítulos, Hubbard aprofunda o papel do motivo religioso e mostra por que ele é a única força suficientemente poderosa para resolver os dois grandes estresses da vida, o social e o racial, e garantir a sobrevivência a longo prazo de uma civilização. Primeiro, ele trata do estresse social, a competição entre indivíduos e grupos dentro da mesma sociedade. No método do instinto, essa competição era brutal, regulada pela pura seleção natural. No método da razão, ela se transformou em uma busca incessante de vantagem pessoal que enfraquece a coesão social. A religião, porém, introduz um elemento novo, um princípio de cooperação consciente. Sob o motivo religioso, o indivíduo deixa de ver os outros apenas como competidores e passa a se enxergar como parte de uma comunidade maior ligada por deveres comuns. O impulso religioso exige que o homem submeta seus interesses pessoais a um bem coletivo que muitas vezes é representado por algo sagrado. A lei divina, a moral religiosa, o dever para com Deus. Essa submissão não é forçada apenas por medo de punição. Ela é voluntária e motivada por um senso de propósito. O resultado é que a sociedade deixa de ser um campo de guerra permanente entre indivíduos e se torna uma comunidade ordenada, onde a competição ainda existe, mas é moderada por princípios de justiça e por limites éticos. Em seguida, Hubbard aborda o estresse racial, ou seja, o problema da reprodução e da continuidade da espécie. Aqui a religião desempenha um papel igualmente decisivo.
Ao colocar a vida humana sob uma perspectiva transcendental, ela transforma o ato de gerar filhos em algo mais do que uma escolha pessoal, passa a ser um dever moral ou espiritual. Muitas religiões associam a fertilidade à bênção divina e a procriação a um mandamento sagrado. Isso garante que, mesmo quando a razão poderia levar o indivíduo a evitar os sacrifícios da paternidade ou maternidade, ele sinta-se chamado a cumpri-los. Além disso, a religião dá dignidade e significado ao sacrifício que a criação de filhos exige. Em vez de ver o esforço e a renúncia como um peso injusto, o crente os interpreta como parte de um propósito maior, seja a vontade de Deus, seja o destino do povo. Isso garante que a sociedade não apenas mantenha sua taxa de natalidade, mas que eduque as novas gerações com valores que reforçam a própria coesão social. Ao harmonizar esses dois estresses, social e racial, a religião cumpre uma função que nem o instinto, nem a razão foram capazes de realizar plenamente. Ela cria uma espécie de equilíbrio dinâmico, mantém a energia vital da competição sem permitir que ela destrua a comunidade e garante a continuidade da raça sem recorrer ao desperdício brutal do método puramente instintivo. Hubbard conclui que essa harmonização é o segredo das civilizações mais duradouras. É por isso que, na sua visão, o motivo religioso é indispensável para qualquer civilização que aspire ser permanente. Ele é o único capaz de unir novamente o indivíduo, sociedade e, posteriormente, em um mesmo propósito, preservando a liberdade conquistada pela razão, mas colocando-a a serviço de algo maior do que um interesse próprio. Capítulo 12. Justificação do método religioso. Neste capítulo, Hubbard apresenta a justificação final do método religioso como a única base possível para uma civilização duradoura. Ele retoma tudo o que foi discutido até aqui, o instinto, a razão, os dois grandes estresses da vida, e mostra como apenas o motivo religioso consegue produzir um equilíbrio que preserva a natureza, a sociedade ao longo do tempo. Hubbard começa lembrando que o instinto foi um estágio inicial necessário, mas cego e desperdiçador. Ele garantia a sobrevivência da espécie à custa de sofrimento e competição brutal, sem qualquer consideração pelo indivíduo. A razão foi um avanço, pois libertou o homem desse jugo cego e lhe deu poder sobre o meio ambiente, mas trouxe consigo uma nova ameaça: o risco de que o indivíduo, guiado apenas pelo interesse próprio, se desligue dos deveres para com a sociedade e a posteridade. O motivo religioso, por sua vez, supera essas duas limitações. Ele conserva a liberdade conquistada pela razão, mas devolve ao indivíduo um senso de dever, agora consciente e voluntário para com a comunidade e para com as gerações futuras. Em outras palavras, ele oferece o que Hubbard chama de uma síntese superior, não um retorno ao passado instintivo, mas um novo patamar no qual o homem age por devoção e propósito, e não apenas por impulso ou cálculo utilitário. Hubbard diz que todas as civilizações que ignoraram esse princípio entraram em decadência. Elas podem ter florescido por um tempo, como Atenas ou Roma, mas acabaram colapsando porque não conseguiram inspirar autossacrifício suficiente para sustentar sua própria continuidade. Por outro lado, aquelas que mantiveram um motivo religioso forte, seja ele espiritual, ético ou moral, foram capazes de atravessar crises, resistir a invasões e sobreviver por séculos ou milênios. Assim, ele conclui que o motivo religioso não é apenas desejável, mas indispensável para quem busca uma civilização estável e permanente. A religião, ou qualquer princípio transcendental que cumpra esse papel, funciona como a única força capaz de reconciliar os interesses do indivíduo, da sociedade e da raça, garantindo que o progresso não leve inevitavelmente à autodestruição. Parte 2. Ilustração histórica dos princípios. Capítulo 1. Roma e China. Na parte 2, Hubbard sai da teoria e entra na história para verificar se suas conclusões se sustentam quando confrontadas com casos concretos. E ele escolhe dois exemplos monumentais: Roma e China. No capítulo 1, Hubbard coloca essas duas civilizações lado a lado como se fossem um grande experimento histórico, uma espécie de teste de laboratório da sua tese. Roma, segundo ele,
é o exemplo clássico de uma civilização geocêntrica. Seu foco era essencialmente humano, político e racional. Os romanos confiaram no poder de suas instituições civis e no pragmatismo jurídico para manter a ordem. A religião existia, mas estava subordinada ao Estado e não era uma força transcendental verdadeiramente dominante. Por isso, Roma apresenta para Hubbard o ápice de uma civilização baseada no método da razão. O resultado foi que Roma construiu estradas, cidades, sistemas legais, uma administração eficiente e um exército quase invencível. Mas, ao mesmo tempo, ela começou a exibir os sintomas de decadência que Hubbard havia previsto na parte 1. Queda na natalidade, centralização excessiva do poder e corrupção social. À medida que a elite romana se entregava ao luxo e ao individualismo, tinha cada vez menos filhos. O Estado tentou reverter essa tendência com leis que premiavam a fecundidade e penalizavam o celibato, mas a mentalidade racional e individualista já estava arraigada. Com menos cidadãos dispostos a lutar e se sacrificar, Roma teve de recorrer cada vez mais a mercenários estrangeiros para compor suas legiões, enfraquecendo sua própria coesão. Paralelamente, a centralização do poder em torno do imperador foi tornando os cidadãos passivos dependentes das doações e benefícios estatais, o famoso pão e circo. Assim, o mesmo sistema que trouxera estabilidade acabou gerando apatia social e, por fim, fragilidade militar e política. A China, por outro lado, é apresentada como exemplo de uma civilização cosmocêntrica, ou seja, voltada para algo que transcende o indivíduo e o presente imediato. Lá, a base da sociedade era fortemente religiosa e tradicionalista. O confucionismo, com seu culto aos ancestrais e seu ideal de harmonia social, funcionava como uma força constante de coesão, subordinando o indivíduo ao dever familiar e social. Hubbard destaca que, embora a China também tenha enfrentado invasões, crises dinásticas e períodos de decadência, ela conseguiu sobreviver por milênios sem perder sua identidade central. Ele atribui isso à força do seu motivo religioso e ético, que manteve a reprodução da raça em níveis adequados e preservou a hierarquia social. Mesmo os invasores, ao longo do tempo, acabavam absorvidos pela cultura chinesa em vez de destruí-la. A comparação entre Roma e China, portanto, é decisiva para o argumento de Hubbard. Uma civilização brilhante, mas baseada apenas na razão e no cálculo humano, pode produzir grandes feitos, mas tende a ser efêmera. Já uma civilização que ancora sua vida social em um motivo religioso ou ético transcendental pode se manter estável e coesa por séculos, mesmo diante de grandes provações. Capítulo 2. Religião sob o Império Romano. Neste capítulo, Hubbard analisa o papel da religião no Império Romano, com foco especial no reinado de Augusto, o primeiro imperador. Ele apresenta Augusto como um governante sagaz que percebeu claramente os sinais de decadência de Roma, queda da natalidade, desordem moral, enfraquecimento da disciplina social, e tentou reverter esse processo por meio de uma restauração religiosa. Hubbard descreve como Augusto empreendeu um esforço consciente para reviver o culto tradicional romano. Ele reconstruiu templos, reformou rituais, incentivou festivais religiosos e se apresentou como uma espécie de sumo sacerdote do povo romano. Seu objetivo era usar a religião como ferramenta de estabilização social, restaurando a moralidade, a disciplina familiar e o senso de dever cívico que haviam sustentado a República em seus tempos de glória. Mas, segundo Hubbard, esse esforço não poderia ter sucesso, e ele explica o motivo. A religião romana, nesse período, já era uma religião ad hoc, ou seja, construída como uma convenção social subordinada ao Estado e sem real poder transcendental. Em outras palavras, ela funcionava mais como uma instituição política do que como uma força espiritual capaz de tocar o coração das pessoas e inspirar sacrifício voluntário. O culto aos deuses romanos era visto mais como um contrato, uma troca de favores entre humanos e divindades, do que como um chamado para uma vida dedicada a um bem maior. Essa mentalidade utilitária era insuficiente para produzir a regeneração moral que Augusto desejava. As elites continuaram buscando prazer e luxo, e o povo manteve sua dependência do pão e circo fornecido pelo Estado. Hubbard argumenta
que para a religião ser realmente eficaz como força civilizacional, ela precisa ser cosmocêntrica, não meramente geocêntrica. Precisa apelar ao eterno, ao absoluto, ao transcendente, algo que vá além da utilidade prática imediata. Sem isso, ela pode manter formas exteriores, mas não mobiliza a vontade profunda do indivíduo. E foi exatamente essa incapacidade que condenou os esforços de Augusto ao fracasso. Assim, o capítulo reforça a tese central de Hubbard. Não basta ter religião, é preciso que essa religião seja viva, profunda e capaz de motivar sacrifício voluntário. Roma tentou usar a religião como ferramenta de engenharia social, mas como ela já estava esvaziada de seu poder espiritual, não conseguiu conter o avanço do individualismo e da decadência. Capítulo 3. Sociedade no Império Romano. No capítulo 3, Hubbard desloca o foco da religião para a sociedade romana em si e pinta um quadro vívido de um império em declínio moral. Ele descreve uma transformação profunda no caráter dos romanos. O povo que um dia foi austero, disciplinado e disposto ao sacrifício pela pátria, havia se tornado amante do luxo, dependente do Estado e cada vez menos interessado em deveres cívicos. Hubbard explica que, durante a República, a sociedade romana era marcada por um forte senso de responsabilidade social. Os cidadãos participavam ativamente da vida pública, serviam no exército e sustentavam a própria subsistência. Mas no período imperial, esse espírito começou a se esvaziar. A abundância trazida pelas conquistas e pelo comércio global permitiu que a elite vivesse em opulência e o povo passou a depender das doações de grãos, jogos e espetáculos financiados pelo Estado, o famoso pão e circo. Essa dependência teve um efeito corrosivo, reduziu a iniciativa individual e incentivou a passividade. Em vez de trabalhar ou lutar, muitos cidadãos preferiam viver dos benefícios fornecidos pelo governo. Hubbard observa que o assistencialismo crescente funcionou como uma espécie de anestesia social, mascarando os problemas profundos do império e tornando as pessoas indiferentes à deterioração das instituições. Ao mesmo tempo, houve um declínio moral perceptível. As famílias romanas diminuíram de tamanho, a natalidade despencou e as relações familiares se enfraqueceram. O casamento foi cada vez mais postergado ou evitado e o divórcio tornou-se comum. O prazer imediato passou a ser mais valorizado que a responsabilidade de gerar e educar filhos. Para Hubbard, esse fenômeno é um exemplo clássico do que ele chamou, na parte 1, de efeito da razão sem freios. Quando o indivíduo é guiado apenas pelo cálculo de interesse pessoal, tende a escolher o caminho mais confortável, mesmo que isso comprometa a continuidade da sociedade. O resultado é uma população menos disposta a se sacrificar, menos disposta a lutar e menos numerosa, exatamente o que aconteceu em Roma nos séculos finais do Império. A análise de Hubbard não se limita à crítica moralista, ele enxerga aqui uma fraqueza estrutural. Uma sociedade que vive para o luxo e para o entretenimento, que transfere responsabilidades ao Estado e que não gera filhos suficiente, inevitavelmente perde sua capacidade de manter o poder político e militar que a sustentava. Capítulo 4. Família e raça no Império Romano. No capítulo 4, Hubbard aprofunda o que considera o golpe mais fatal na estrutura de Roma, a crise demográfica. Ele mostra que enquanto o Império alcançava seu auge em riqueza, território e poder, sua base biológica, o próprio povo romano, estava se dissolvendo silenciosamente. Hubbard começa lembrando que a grandeza de Roma fora construída por cidadãos disciplinados, trabalhadores e dispostos ao sacrifício, guiados por um forte senso de dever familiar e cívico. Essa geração antiga acreditava que casar-se, ter filhos e servi-los era parte essencial da vida, um dever não apenas pessoal, mas também nacional. Contudo, à medida que o Império prosperou, essa mentalidade foi substituída por outra, mais egoísta e racional, a busca pelo conforto individual e pelo prazer pessoal. Os romanos das classes altas começaram a ver o casamento como um fardo e a paternidade como uma perda de liberdade. A natalidade despencou, especialmente entre as famílias mais ricas e influentes. Hubbard enfatiza que isso teve consequências sérias. Quanto mais próspera e civilizada Roma se tornava, menor era o número de cidadãos dispostos a gerar e criar filhos. O Estado percebeu o problema e tentou agir.
Leis foram criadas para incentivar casamentos e aumentar a natalidade, começando com as reformas de Augusto. Essas leis previam benefícios para quem se casasse e tivesse filhos e punições para quem permanecesse solteiro ou sem descendência. Mas, como Hubbard ressalta, elas falharam completamente. A razão, segundo ele, é que a raiz do problema não era legal, mas moral e espiritual. Um povo que havia perdido o senso de dever para o futuro não voltaria a tê-lo apenas por força de decreto. A mentalidade racional e materialista do império havia corroído o motivo profundo que sustentava a reprodução, o sentimento de continuidade, de pertencimento e de dever para com a posteridade. Hubbard observa que, diante da falta de cidadãos, Roma começou a importar soldados e trabalhadores estrangeiros. Bárbaros foram incorporados ao exército e aos poucos ao próprio corpo social. Essa solução temporária, porém, teve um efeito colateral. O elemento étnico e cultural que definia Roma começou a se diluir. O império, incapaz de se renovar internamente, passou a depender de forças externas para sobreviver, um claro sintoma de que seu ciclo vital estava se encerrando. O autor diz que a crise demográfica romana não foi um acidente, mas a consequência lógica do domínio da razão sem transcendência. Quando o cálculo racional substitui o senso de dever, o indivíduo tende a evitar o sacrifício de paternidade e o custo de criar filhos, especialmente quando já desfruta de conforto e prazer. A razão que trouxe progresso e glória termina por minar o impulso vital da própria civilização. Hubbard conclui que Roma, ao perder o espírito religioso e moral que sustentava sua família e sua raça, assinou sua sentença de morte. As leis não puderam restaurar o que já havia desaparecido do coração das pessoas. A decadência demográfica foi apenas o sintoma mais visível de uma doença mais profunda: a perda de propósito coletivo. Assim, o capítulo reforça a tese de que nenhuma civilização pode sobreviver sem um princípio que transcenda o interesse individual. Roma caiu não por falta de riqueza ou poder, mas porque deixou de acreditar no futuro e, portanto, parou de gerá-lo. Antes de seguirmos para o próximo capítulo, eu tenho um recado para te passar. Pensando em como muitos se sentem perdidos diante das rápidas mudanças que estão acontecendo no mundo, então crises, novas tecnologias e um futuro cada vez mais incerto, eu decidi criar um mini documentário que traz informações práticas e insights para você navegar essa nova realidade com mais segurança e autonomia. Aliás, devido ao conteúdo desse mini documentário, eu tive que deixar ele privado. Por isso o link dele você encontra na descrição desse vídeo e no comentário fixado na central de mídias do canal. É só você acessar a central de mídias do canal e clicar em assistir ao documentário. É gratuito, corre lá depois desse vídeo e assista a ele. Agora sim, vamos voltar para o próximo capítulo. Capítulo 5. Grécia. Neste capítulo, Hubbard volta ao tempo para analisar o destino da Grécia Antiga, e o faz com o mesmo objetivo: verificar se o padrão de ascensão e queda que ele descreveu na parte 1 também se confirma ali. Hubbard reconhece que a Grécia foi o berço de uma civilização mais brilhante da história, lugar onde floresceram a filosofia, as artes, a democracia e a ciência. Cidades como Atenas produziram algumas das mais duradouras contribuições para o pensamento humano. No entanto, ele observa que esse esplendor foi acompanhado por uma fragilidade estrutural, muito semelhante à que mais tarde atingiria Roma. À medida que a razão e o individualismo se tornaram dominantes na Grécia, houve um declínio gradual na coesão social. O cidadão ateniense passou a valorizar cada vez mais a liberdade pessoal e a buscar o refinamento intelectual, mas perdeu o mesmo senso de dever austero que caracterizava as fases mais antigas da polis. Assim como em Roma, a natalidade caiu e as famílias se tornaram menores. A guerra deixou de ser vista como um dever cívico e passou a ser algo que muitos tentavam se esquivar. Hubbard nota que esse processo enfraqueceu a capacidade grega de se defender contra ameaças externas. O exemplo mais marcante é a Guerra do Peloponeso, que devastou as cidades-estado e abriu caminho para o domínio macedônico. Depois disso, a Grécia entrou em um longo período de dependência política, primeiro sob a Macedônia e depois sob Roma. Para Hubbard, o caso grego reforça sua tese central. Civilizações que se apoiam exclusivamente no método da razão e no culto ao indivíduo podem produzir um brilho cultural intenso, mas de curta duração.
Elas criam obras-primas intelectuais e artísticas, mas não conseguem sustentar o vigor populacional e militar necessário para manter sua independência por muitas gerações. Ao trazer a Grécia para a análise, Hubbard amplia o escopo do seu argumento. Não se trata de um problema isolado de Roma, mas de um padrão recorrente na história. Sempre que uma civilização perde um motivo transcendental que a mantém unida e disposta ao sacrifício, ela entra em decadência por mais brilhante que seja sua produção cultural. Capítulos 6 a 8. Religião, sociedade e raça na China. Nesses capítulos, Hubbard dedica-se à China como estudo de caso de uma civilização que, ao longo da história, mostrou uma estabilidade notável. Sua análise é centrada em 3 dimensões: religião, sociedade e raça, que para ele explica por que a China conseguiu sobreviver a tantas crises sem perder sua identidade essencial. Hubbard começa pelo papel da religião, destacando que, embora a China não tenha desenvolvido um sistema religioso teísta nos moldes ocidentais, ela se estruturou sobre uma base espiritual extremamente poderosa, o confucionismo. Mais do que uma religião no sentido tradicional, o confucionismo foi um sistema ético e filosófico que estabeleceu normas rígidas de comportamento, reverência aos ancestrais e respeito à ordem social. Essa doutrina transformou a obediência, a disciplina e a devoção familiar em virtudes supremas. Essa estrutura ética fez com que o indivíduo fosse subordinado à família e à comunidade de forma voluntária e respeitosa. O dever para com os pais, os antepassados e os filhos não era apenas uma obrigação prática, mas uma questão de honra e piedade. Assim, a China conseguiu harmonizar os interesses individuais com os coletivos, evitando a fragmentação social que corroeu Roma e Grécia. No aspecto social, Hubbard observa que a China manteve uma hierarquia bem definida, com autoridade centralizada no imperador, mas apoiada por um vasto sistema de tradições e costumes. Confucionismo, em vez de sufocar a vida comunitária, serviu como um cimento que mantinha as aldeias coesas e os indivíduos conscientes de seu papel. Isso criou um sistema resiliente, capaz de absorver choques, invasões, guerras civis, crises econômicas, sem se desintegrar completamente. No que diz respeito à raça, Hubbard aponta que o confucionismo e a tradição chinesa incentivaram uma taxa de natalidade estável por longos períodos. O casamento e a produção de descendência eram vistos como deveres sagrados e não apenas escolhas individuais. O cuidado com a posteridade, inclusive o culto aos ancestrais, garantia que cada geração sentisse a responsabilidade pelas próximas, criando um elo contínuo entre passado, presente e futuro. Hubbard argumenta que essa combinação, religião ética, ordem social rígida e sacrifício individual em favor da família e da raça, foi o que permitiu à China manter sua coesão por milênios, mesmo após conquistas estrangeiras ou períodos de decadência. Os invasores, como os mongóis ou os manchus, acabavam sendo assimilados pela cultura chinesa em vez de destruí-la, prova de sua força integradora. Assim, a análise desses capítulos confirma para Hubbard que uma civilização sustentada por um motivo religioso ou ético forte tem muito mais chances de resistir ao tempo e às crises históricas. A China, para ele, é o exemplo histórico mais próximo do que poderia ser uma civilização quase permanente, não imune ao declínio, mas capaz de se regenerar continuamente. Capítulo 9. A base indispensável de uma civilização estável. No capítulo 9, Arthur John Hubbard reúne todos os fios de sua investigação e apresenta a base indispensável de uma civilização estável. Ele começa reafirmando a ideia que atravessa todo o livro. O destino de uma civilização não é determinado apenas por riqueza, tecnologia ou poder militar, mas pela força moral que une indivíduo, sociedade e posteridade em um propósito comum. Hubbard argumenta que nem o instinto, nem a razão, sozinhos, podem sustentar essa unidade. O instinto é cego e desperdiçador, incapaz de se adaptar às novas circunstâncias. A razão é brilhante, mas fragmentadora, pois tende a privilegiar o interesse imediato do indivíduo sobre o bem coletivo. O resultado de confiar apenas em um ou outro é sempre o mesmo:
civilizações brilhantes, mas efêmeras, como Grécia e Roma, que acabaram cedendo ao próprio enfraquecimento interno. A única força capaz de evitar esse destino, conclui Hubbard, é um motivo superior, de tipo religioso ou ético, que inspire autossacrifício voluntário. Não se trata de coerção estatal ou de cálculo utilitário, mas de uma disposição interior que leva o indivíduo a ver valor em dedicar sua vida, seu trabalho e até seu sofrimento a algo maior do que ele mesmo. Hubbard enfatiza que essa força precisa ser cosmocêntrica, ou seja, voltada para o que é absoluto, eterno ou sagrado. É essa dimensão transcendente que dá sentido ao sacrifício e transforma a obediência em ato de devoção e não de mera submissão. Civilizações que mantêm esse tipo de motivo profundo conseguem alinhar os interesses do presente com as necessidades do futuro, garantindo natalidade, coesão social e disposição para a defesa coletiva. Por outro lado, civilizações que abandonam esse motivo se tornam vulneráveis ao ciclo de decadência. Primeiro prosperam, depois relaxam, caem na apatia, param de se reproduzir em número suficiente e, por fim, são substituídas por povos mais enérgicos e disciplinados. Assim, o livro termina com um chamado implícito. Se quisermos construir uma civilização permanente, precisamos cultivar um princípio que transcenda o interesse individual e inspire sacrifício consciente. Não importa se esse princípio se manifeste em religião tradicional, filosofia moral ou alguma nova forma de ética coletiva. O essencial é que ele seja forte o bastante para ligar o indivíduo ao destino da sociedade e da raça. Hubbard conclui que se tal princípio for encontrado e mantido vivo, o sonho de uma civilização que não siga o ciclo inevitável de ascensão e queda pode finalmente se tornar realidade. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que todos os links mencionados aqui no vídeo você encontra na descrição e no comentário fixado. Não esqueça de dizer aqui nos comentários o que você achou do conteúdo desse livro. E claro, caso você queira indicar um livro para que eu possa trazer aqui no canal, fique à vontade na seção de comentários. Eu te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.